Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Esses dizeres de Jesus o Cristo estão em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 a 16. Que alegria ter você aqui nessa egrégora de puro amor. Meu nome é Ana Maria Lousada e eu sou mediadora aqui no Projeto Luz, refletindo a paz. Vós sois a luz do mundo. Em que contexto Jesus fez esse alerta? É importante a gente estar analisando o contexto desse alerta de Jesus. Esse alerta foi feito quando ele estava fazendo o Sermão do Monte, que também chamamos as bem-aventuranças. E aí, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, e esse é o tema central aqui na nossa reflexão hoje, ele está falando desse mundo que nós vivemos, desse mundo terreno. E como que é esse mundo terreno? Como que é esse mundo que ele disse que nós somos a luz? Esse mundo é um mundo de provas e expiações. Provas, porque temos muitas provações, e expiações, porque nós vivemos experiências aqui importantes para a nossa evolução espiritual, e muitas experiências, elas são vivenciadas a partir de experiências já vividas, a partir das escolhas que nós realizamos em algum momento das nossas vidas, em vidas passadas, em outros momentos em que vivemos aqui na Terra. Daí falar que é um mundo de provas e expiações. Mas esse mundo é um mundo de dualidades. O fato de ser um mundo de provas e expiações, esse mundo se revela um mundo de dualidades. E a gente tem escutado muito falar sobre isso, né? É um mundo onde nós temos o bem e o mal, luz e trevas, e tem várias outras variáveis também que poderíamos trazer para explicitar o mundo de dualidades, mas nós vamos focar essas questões aqui por causa do nosso tema central. E isso aqui é muito importante da gente estar pensando e refletindo para que a gente possa fazer as escolhas mais importantes para a nossa evolução espiritual. E aí, confirmando e afirmando sobre o sentido da luz no mundo, da luz do mundo, o que significa isso? E para que a gente possa entender isso mais minuciosamente, nós podemos recorrer aos dizeres de Jesus o Cristo, que estão em João, no capítulo 12, versículo 46 a 47, quando ele fala: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aqui nós já vamos explicitar essa ideia de luz e trevas, de bem e de mal. E aí ele continua: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E aqui nós entendemos salvar como sendo libertação. Salvar, libertar. Nós entendemos que Jesus veio a esse mundo
para nos libertar. Melhor dizendo, para nos ensinar o que nós precisamos fazer para a nossa libertação. Porque não é Ele que vai nos libertar. Quem vai me libertar sou eu mesmo. Quem vai te libertar é você mesmo. Mas Ele nos trouxe significativos conhecimentos e alertas e ensinamentos para que nós pudéssemos e para que possamos agora no presente viver, experienciar no sentido de estarmos nos reconhecendo seres divinos com possibilidades de libertação e com corresponsabilidade nesse processo de libertação, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Então, aqui, para a gente resumir essa parte aqui, nós poderíamos dizer que Jesus é a luz que veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo para nos alertar, para nos ensinar qual é o caminho da libertação. Libertação das trevas. Isso aqui é fundamental da gente estar entendendo. Ele está falando de libertação e de trevas. E ele disse lá no capítulo 9, versículo 11, que também está lá em João. Ele enfatiza: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele não enfatiza isso para dizer que ele é exclusivamente a luz do mundo. Porque ele já nos disse que nós somos a luz do mundo também. Mas ele enfatiza: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, para que nós possamos, reconhecendo que somos luz do mundo, porque ele afirmou isso, nós podemos, seguindo o seu exemplo, proferir essas palavras. Seguindo o seu exemplo, nós podemos também dizer essas palavras. Então eu posso dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E você também pode dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa é uma afirmação que Jesus faz para nós estarmos afirmando também. E dizia-lhes também, né? Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Que está lá em João, no capítulo 8, versículo 23. Por isso que, quando ele nos fala coisas, né, expressões, para que possamos repetir enquanto mantra, repetir enquanto afirmações importantes para nós, aqui também ele está fazendo mais uma afirmação. Ele está dizendo que nós somos aqui de baixo. Nós estamos aqui embaixo nesse momento. Nós somos aqui de baixo. Aqui de baixo, onde? Do espaço-tempo do planeta Terra, onde vivemos no plano corpóreo. Nós estamos aqui vivendo nessa terceira dimensão do planeta Terra, que é onde a nossa alma vive aqui no corpo físico. E aqui nós temos duas questões que a gente pode estar salientando. Tanto Jesus disse que ele não é daqui de baixo no sentido do planeta Terra ser um mundo de provas e expiações, ele gerencia esse mundo, ele governa esse mundo,
mas ele já é um Cristo, e enquanto Cristo ele já pertence ao mundo dos Cristos. Então ele já fala para nós aqui que ele não é desse mundo, porque ele é do mundo dos Cristos. E nós somos desse mundo, porque nós estamos aqui ainda no processo de evolução. E aqui é importante também destacar que o planeta Terra ele é composto por duas dimensões, a dimensão da terceira dimensão e da quarta dimensão. Terceira dimensão é onde vivemos no corpo físico e quarta dimensão é quando estamos fora do corpo físico, né? Quando estamos vivendo enquanto espíritos fora do corpo físico. Quando estamos vivendo enquanto espírito no corpo físico, nós estamos aqui nessa terceira dimensão. Mas aqui o mais importante é a gente estar entendendo que Jesus estava aqui no corpo humano e quem estava aqui no corpo humano era o Cristo no corpo de Jesus. Jesus, o homem, Cristo, o Espírito Crístico que estava naquele corpo de Jesus. E o Cristo falava pela boca de Jesus esses ensinamentos e esses alertas para nós. Falamos dessas questões para a gente ir se situando, porque nesses alertas dele, ele traz questões que nos fazem algumas indagações. Existem trevas? Existem seres trevosos? Existe de fato o bem e o mal? As trevas estão ligadas ao mal? E aí nós podemos lá no livro Nosso Lar, porque muitas questões que a gente consegue respostas, a gente consegue dialogando com vários livros, várias obras da filosofia espírita. Nessas obras nós encontramos respostas importantes para essas questões que nós estamos fazendo e para o entendimento dos alertas de Jesus. Então, nesse livro, O Nosso Lar, na página 290 e 291, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado, né, pelo espírito André Luiz, nós encontramos nessa página questões importantes para esse entendimento. E aí, lá pelas tantas, referia-se o governador aquele que governa o nosso lar, que se dirigiu, né, que estava ali proferindo uma palestra, fazendo umas orientações. Então, referia-se o governador, quando nos dirigiu a palavra, aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Então, quando esse governador ele profere a sua palestra, quando ele fala de questões importantes para aqueles espíritos que estavam ali no nosso lar, que o nosso lar é uma cidade astral situada justamente aqui na quarta dimensão, onde vivem espíritos fora do corpo físico, o governador destacava questões relacionadas aos círculos da terra, do umbral e das trevas. E aí, continuando na página 293, destaca-se: a maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. Então, a maioria dos torturadores,
A maioria dos homens que estão em sintonia com as trevas e são homens cultos, eles desprezam, eles ignoram as divinas inspirações. Então, isso aqui é muito importante para a gente estar trazendo para a nossa compreensão aqui. E Lísias explica a André Luiz naquele contexto daquela reunião. E o que ela fala? Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. E André Luiz pergunta, logo na página 293, 294, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? Porque essa zona de trevas dita aqui, ela é ainda mais trevosa do que o umbral. O umbral, no nosso entendimento, é um tempo-espaço onde se inserem espíritos que estão ligados às más tendências. E as trevas aqui nos parece que ainda é um lugar ainda mais trevoso, né? Então, se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Essa foi uma indagação de André Luiz. Como deve ser esse mundo trevoso, né? E a gente traz isso aqui porque Jesus veio nos alertar sobre a importância de estarmos nos libertando das trevas. E Lísias continua: há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser uma mera imagem literária. Em todas as partes há esferas de vida. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. E ela prossegue: naturalmente, como aconteceu a nós outros. Você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem na superfície do globo para cima. Do globo, que ela quis dizer, aqui da terceira dimensão para a quarta dimensão. Esquecido do nível para baixo. Do nível para baixo, mundos trevosos. E aí, ela está nos chamando a atenção para os seres em trevas. Então, veremos que nas trevas existem cidades e organizações rigorosas. Cidades e organização rigorosa e coordenada para a prática do mal. Então, nós estamos por sintonia de más tendências que vivenciamos. Nas trevas, é um pouco mais, vamos dizer assim, rigoroso. Nas trevas existem seres que constituem organizações coordenadas, organizadas, sistematizadas para a prática do mal. E é nesse contexto que nós entendemos que existe o sistema egóico, que é o sistema ligado aos seres trevosos. Então a gente fica pensando aqui, quando Jesus falou tudo aquilo, ele estava nos alertando para essa organização. Ele estava nos chamando a atenção
para estarmos atentos às armadilhas dessa organização. E os emissários da verdade, Joana de Ângeles nos fala, que está lá no livro Vida Plena, no capítulo 2, versículo 19, ela fala: os emissários da verdade, os emissários da luz, sempre apareceram e trouxeram as diretrizes de segurança. Sempre apareceram. Diretrizes de segurança austeras para as modificações das estruturas grotescas se modificarem e foram invariavelmente agredidos por tentarem modificar o status quo vigente. Isso aqui é seríssimo. Então, os emissários da verdade, os emissários da luz, todos aqueles que vieram com a missão de nos trazer alertas, de nos ensinar, de nos chamar a atenção, de nos ajudar, de fazer com que consigamos entender que mundo é esse, que é um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal. Onde predomina o mal significa onde está sendo, vamos dizer assim, dominado por esses seres das trevas. Entende? Todos que vieram foram agredidos, inclusive Jesus. Jesus foi agredido de tudo quanto é jeito, a ponto de ser assassinado. Né? Então, os emissários da luz, quem procura brilhar a luz, geralmente não consegue. Por causa da dominação das trevas. Mas nós estamos enfatizando aqui seres de luz. Seres de luz. E Joana de Ângeles continua. Nesse interim veio Jesus. Isso aqui confirmando o que nós já falamos. Os discípulos de Jesus saíram a ensinar e a viver o Evangelho. Porém, foram perseguidos, cruelmente caluniados, até serem sacrificados em inomináveis holocaustos pelo ideal. Muitos dos discípulos de Jesus foram assassinados, foram mortos. Muitos dos livros que vários discípulos escreveram foram queimados. E muitos dos dizeres de Jesus, que constam nos livros sagrados, especialmente na Bíblia, muitos estão ali escritos conforme ele disse. Mas em várias situações existem manipulações dos seus dizeres de acordo com o interesse filosófico, político e religioso do contexto em que vivemos. Por isso que a gente vê muito escrito que Jesus veio nos salvar. Tem muita coisa que coloca que ele fala, a sua fé te salvou, eu vim para te salvar, né? Porque existem palavras ali que são colocadas de acordo com o interesse da manutenção do status quo. Mas se a gente analisa nessa perspectiva que nós estamos trazendo aqui, a gente vai entendendo. A ficha vai caindo, como se fosse um download. Fala assim, nossa, mas isso aqui que Jesus está dizendo
Se eu analiso isso aqui na perspectiva do alerta, entendendo que ele veio para nos ensinar como que nós podemos escolher o caminho da libertação, e libertação de quê? Libertação das trevas. Tudo faz mais sentido. Faz mais sentido porque Jesus veio para nos devolver o poder que somos. Ele veio para nos dizer que nós somos luz, nós somos livre, nós somos poder, nós somos amor, nós somos essência divina. Comecem a ler a Bíblia com esse olhar. Vocês vão observar que está lá escancarado. Mas a gente não conseguia ver, porque a gente estava impregnado pelas crenças dogmáticas. João, no capítulo 3, versículo 19 a 21, nós podemos tentar entender isso aqui um pouco mais. A luz veio ao mundo, olha como que isso aqui é forte. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E vai confirmando aqui a questão dos trevosos dominando esse mundo aqui embaixo, né? Então a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, as obras dos homens. Os homens, nós, seres humanos, aqui na Terra, revelamos naquele tempo e continuamos revelando hoje obras focadas nas más tendências. Obras oriundas dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, focadas nas más tendências, focadas no sistema egóico. E aí ele continua: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Quem pratica o mal odeia a luz. Quando nós estamos imersos nas energias do sistema egóico, a gente não consegue ver a luz. E por que a gente não consegue ver a luz? Porque à medida que nós vamos movimentando as energias das más tendências, que são as energias das trevas, e quais são essas energias? Energia do egoísmo, energia do orgulho, da soberba, da vaidade, energia da traição, energia do consumismo, energia da raiva, da vingança, energia do supérfluo, energia do medo, da culpa, do apego. Essas energias são energias do sistema egóico. O sistema egóico se nutre, se alimenta dessas energias. Eles manipulam os seres humanos, no sentido dos seres humanos produzirem essas energias para eles, porque eles precisam dessas energias. Nós estamos nessa prisão desse sistema egóico, a gente não consegue ver a luz. Porque a gente cria uma crosta em torno de nós que a nossa luz fica apagada. Essa crosta invisibiliza a luz que somos. Por isso que Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz. O mundo precisa da vossa luz. O planeta Terra precisa da vossa luz. E aqui a gente enfatiza que, temendo que as suas obras sejam manifestas,
temendo que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque envolvido nas trevas, o que predomina é o medo, é o temor. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quando a gente consegue se livrar desse medo, a gente começa a adentrar o mundo da luz. A gente começa a adentrar o sistema virtuoso. Sistema virtuoso é o sistema das virtudes. Nesse sistema virtuoso, nós vamos nos relacionarmos com a verdade. A verdade é a nossa essência divina. Jesus nos ensinou um mantra muito importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu sou a verdade, você é a verdade. Essa verdade que nos constitui. Então, quem pratica a verdade quer dizer quem está em sintonia com a verdade, em sintonia com a sua essência divina, vai para a luz, dissolve essa crosta e faz brilhar a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, porque Deus está dentro de nós. Mas enquanto estivermos envolvidos com as trevas, tudo que está dentro de nós, que é o reino de Deus, está invisibilizado, está apagado dentro dessa crosta. Entende? Vejam que nos ensinamentos de Jesus o Cristo, mais especificamente esse que hoje estamos refletindo, ele nos faz um alerta. E aqui a gente enfatiza isso porque é muito importante estarmos analisando os ensinamentos de Jesus como alertas. E nesse alerta ele afirma: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, resplandeça a vossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, diante do mundo, diante das pessoas, para que todos possam ver as suas boas obras. Boas obras significa os seus sublimes pensamentos, seus bons sentimentos, suas sábias palavras, suas generosas ações. Porque quando nós conseguimos fazer isso, dissolvendo essa energia das trevas, nós vamos glorificar o nosso Pai, que está nos céus, que está nos céus, nos universos, e que está em nós, que está em mim, que está em você, que está em nós. Glorificar significa entrar em sintonia. Entrar em sintonia com o divino que somos, com o Espírito divino que somos. Espírito que foi criado por Deus, por esse Pai que nós estamos dizendo aqui, que criou o espírito que somos com o seu plasma divino, com os fluidos do seu amor divino. Ele criou o espírito que somos. Por isso nós somos criaturas de Deus, criaturas do Pai, espíritos divinos. Mas por ora nós estamos desconectados dessa essência. Nós estamos desconectados de nós mesmos. Nós estamos desconectados do espírito que somos. A nossa alma está desconectada do espírito que somos. Alma é essa que está aqui, nesse corpo físico.
que veio a serviço do Cristo. A minha alma veio para esse mundo a serviço de Cristo, serviço da luz. Mas por algum motivo, a minha alma caiu na armadilha das trevas. Quando caiu na armadilha das trevas, se desconectou do espírito que eu sou. E Jesus veio para nos alertar sobre isso. Nós estamos aqui na caverna dos trevosos, nós estamos no emaranhado das trevas, precisamos nos reconhecer, precisamos reconectarmos com a essência divina que somos. Daí ele dizer, o reino de Deus está dentro de você. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, vocês estão em mim. Entende? E ele enfatiza isso com muita veemência. Brilhe a vossa luz, que também quer dizer resplandeça a vossa luz, que também quer dizer reflita a luz que você é. Reflita, refletir, deixa a sua luz brilhar. E como que a gente pode fazer a nossa luz brilhar? Praticando a lei de amor, fazendo a opção de nos inserirmos no sistema virtuoso, praticando as virtudes. É isso. Simples assim. E aqui a gente enfatiza que ele não disse construa a sua luz. Ele também não falou busque a vossa luz. Ele afirmou brilhe a vossa luz. Porque a luz já está aqui dentro de nós. A centelha divina já está dentro de nós. Dentro de nós, dentro da nossa alma. Alma que está desconectada do Espírito Divino que somos. Precisa se reconectar. E como a gente já falou, que a gente encontra respostas para muitas questões que a gente vem fazendo, né, nos documentos, né, da filosofia espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 88, Kardec faz uma pergunta aos espíritos assim: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Os espíritos criados por Deus têm forma determinada, limitada e constante? Então nós poderíamos pensar assim: o espírito que eu sou tem forma determinada, limitada e constante? E aí eles respondem: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. O espírito é uma luz, é centelha divina. E aí ele continua: essa chama ou centelha tem cor? Essa luz tem cor? E aí eles respondem: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então isso aqui confirma esses dizeres de Jesus. Brilhe a vossa luz. Brilhe essa chama. Brilhe essa centelha que você é. Ele estava falando para a nossa alma. Era uma conversa do Cristo para a nossa alma. Entendendo que Jesus o Cristo está dizendo que somos luz,
nós precisamos nos reconhecer seres de luz, oriundos da luz. Alma, luz. Não adianta nada ele falar que somos luz e não acreditarmos. E a gente acaba não acreditando porque a gente fica focado no corpo físico. Mas a conversa aqui de Jesus, o Sermão do Monte, esses alertas dele é de Cristo para a alma, é de espírito para espírito. E às vezes nós não acreditamos porque não compreendemos o que ele está nos alertando. A gente fica achando que é o homem Jesus falando para nós, corpo físico. Não. Quem falava aqui no Sermão do Monte e continua nos falando é o Cristo, é a consciência crística falando para nossa alma. Para nossa alma acordar e se reconectar com o Espírito Divino que somos. É isso. Para compreendermos esses dizeres de Jesus o Cristo, nós precisamos dialogar com os demais dizeres proferidos por ele. Então, quando a gente pega esses dizeres dele que a gente trouxe aqui hoje e vamos dialogando com vários outros dizeres dele nos diferentes tempos passos lá, né, do Novo Testamento, inclusive dialogando lá com o Velho Testamento, nós vamos conseguir compreender melhor o que ele disse e, quiçá, chegarmos à verdade que ele falou para buscarmos. Busque a verdade, porque a verdade te libertará. Mas para isso a gente tem que ter uma consciência crítica. Sair da fé alienada. E nesse sentido, precisamos dialogar na perspectiva da fé raciocinada. Precisamos rever as crenças dogmáticas que nos inculcaram e que ainda nos inculcam. É preciso que a gente consiga, primeiro, que a gente consiga a libertação da fé ingênua, a libertação das crenças dogmáticas. Aí nós vamos conseguir pegar as diferentes peças do quebra-cabeça da verdade para formar esse quebra-cabeça da verdade e aí, de fato, nos libertar. É isso. Então, crenças dogmáticas são ideias e orientações que se ancoram numa suposta verdade intocável. Não existe verdade intocável. As verdades produzidas aqui nesse mundo terreno de provas e expiações são verdades que aprisionam, são falsas verdades, vamos dizer assim. E essas verdades são determinações de verdades absolutas que se ancoram nas relações de poder com foco na submissão. E aí, por isso, nos colocam na energia do medo, do apego, da culpa. É isso. Precisamos nos libertar dessas más tendências. E nesse sentido, nós construímos ao longo das nossas vidas uma fé ingênua, uma fé cega, uma fé alienada. E dessa forma a gente continua um ser manipulado. Nós não podemos acreditar em tudo antes de averiguarmos se aquilo faz sentido para nós. Então, se Jesus veio para nos devolver o poder, se ele veio para nos ensinar como que nós precisamos fazer para nos libertar, se ele veio para dizer para a gente que nós estamos aqui nas armadilhas das trevas, então prestemos atenção. Prestemos atenção. Existem manipulações nos dizeres de Jesus o Cristo conforme o dogma que se quer implantar. Alerta
Precisamos acionar o nosso alerta e precisamos nos reconhecer poder. Nós somos poder, porque nós somos criaturas de Deus, porque nós fomos criados com o plasma de Deus, com o plasma divino. Enquanto a nossa alma estiver desconectada do Espírito que somos, da essência divina que somos, esse poder que somos vai estar invisibilizado. A gente não consegue entender que poder é esse, porque nós somos cegos e surdos, por causa dessa crosta das más tendências que foi formada em torno da nossa alma, em torno do nosso ser. E lembrando, é praticando as virtudes que nós vamos dissolver essa crosta. Enquanto estivermos fazendo fofoca, com inveja, com ciúme, com apego, com raiva, com vaidade, enquanto estivermos sem paciência, com essas energias das más tendências, predominando os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, nós não vamos conseguir nos reconhecermos poder. Nós não vamos conseguir fazer brilhar a luz que somos. Por isso, a cada conteúdo que chega até nós precisamos fazer uma escuta ativa, escutar com ouvidos de ouvir. Buscar a partir do que já sabemos, fazer uma análise crítica com aquilo que estamos escutando e aprendendo, nessa perspectiva que a gente está aqui procurando trazer para nós que estamos começando a expansão da nossa consciência. Precisamos fazer uma análise na dimensão de uma consciência crítica. Melhor dizendo, numa consciência crística, porque essa energia de Cristo permeia o mundo, permeia as palavras proferidas por nós, quando essas palavras estão envolvidas no sistema virtuoso. Enquanto cristãos, precisamos dialogar com Jesus, o Cristo. Compreender os conhecimentos que chegam até nós à luz dos seus ensinamentos, à luz dos seus alertas, e não dos dogmas da religião. Vale reafirmar que, em nosso entendimento, o Cristo encarnou nesse mundo como Jesus para nos ensinar o caminho da libertação. E agora depende de nós. No Novo Testamento, encontramos vários dizeres de Jesus o Cristo procurando nos empoderar, procurando nos devolver o poder que somos, procurando nos dizer que nós somos capazes de brilhar a luz que somos porque somos essência divina. E vários dizeres que explicitam justamente isso. E o Novo Testamento embasa o Evangelho com foco na lei de amor. E nesses documentos, Jesus o Cristo nos dá várias pistas do poder que temos, do poder que somos, evidenciando a nossa autorresponsabilidade e a nossa corresponsabilidade com o outro e com o planeta Terra. Nós não estamos aqui no mundo terreno só por nós. Brilhar a luz que somos vai ajudar no nosso processo de evolução, mas vai ajudar também nesse momento de transição do planeta Terra, porque cada um de nós é como se fôssemos células do planeta Terra, células apagadas, precisamos acender a luz que somos. Imagina todos com a luz que somos acesa, a potência nesse processo de transição do planeta Terra. É sobre isso que Jesus veio nos alertar. E esses dizeres que hoje estamos analisando, brilha a vossa luz, é um alerta de empoderamento.
É um alerta de devolução do poder que somos. Ele está vendo que estamos presos nas crenças dogmáticas, crenças que nos aprisionam nas trevas. Crenças dogmáticas nos aprisionam nas trevas. Presta atenção nisso. Aprisionados, somos manipulados por entidades que nos induzem a produzir energia das más tendências. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Presos na crosta terrestre, ou seja, na crosta que formamos aqui em torno de nós, que construímos aqui em torno de nós com as práticas das más tendências, não conseguimos fazer brilhar a luz que somos. Estamos quase apagados, como esse ser que está aí dentro dessa caverna, aí, que é uma crosta formada. Mais ou menos assim que nós estamos, dentro dessa crosta que foi formada pelo orgulho, pelo medo, apego, culpa, fofoca, consumismo, por aí vai. Energias que, além de alimentar as trevas, ainda formam essa crosta para nos aprisionar. Ao nos alertar que somos luz e que precisamos brilhar nesse mundo, é porque somos importantes para o planeta Terra. Vale relembrar aqui. Precisamos ajudar o planeta Terra em seu processo de transição. Nós somos trabalhadores da última hora, somos trabalhadores na Seara de Jesus. Como fazer brilhar a luz que somos? Movimentando as energias das virtudes. As virtudes dissolvem a crosta construída com as energias das más tendências. E mais, tem mais. Refletindo energias virtuosas, nós atingimos beneficamente o planeta Terra e tudo o que há nele. A luz que somos precisa iluminar o tempo e espaço em que estamos. Quando a luz que somos ilumina, ela vai sutilizando essas energias densas. Mantendo a nossa luz brilhando, nós ajudamos a dissolver a crosta que esconde a luz do outro. Não é só a nossa luz, por isso a nossa corresponsabilidade. Ajudar não é fazer pelo outro, por ele, é ser bom exemplo incentivando. Com sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações, refletimos o bem em nosso cotidiano. E quando refletimos, nós atingimos o outro desperta. Brilhar a luz que somos é praticar a lei de amor. Assim glorificaremos o Pai Celeste. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nesse sentido, nos reconectamos com a essência divina que somos. Fazendo brilhar a luz que somos, nos reconectamos com a essência divina que somos. É esse o sentido de glorificar o Pai que está nos céus. De glorificar o Pai que está em nós, porque o reino dos céus está em nós. Jesus falou isso. O reino de Deus está dentro de você. Brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Acredite. Gratidão por divina inspiração, em nome de Jesus, o Cristo.